Um dia desse eu estava lá em casa e eu veio assim vontade de eu gravar um vídeo que as igrejas, era assim, era duro, sabe? Que as igrejas que fecharam era para nunca mais abrir. Ainda estou pensando se eu gravo. As igrejas que fecharam as portas agora na pandemia era para nunca mais abrir, sabe? E eu fui alistando 3 pontos. Primeiro, se um pastor cede, que condição ele tem de liderar agora? Se ele cedeu, fechando a porta da igreja, porque agora muitos que não fecharam, que fecharam, estão mantendo aberta. Muitos que fecharam lá e pregaram contra quem deixou a igreja aberta, estão agora deixando aberta. Porque alguns governadores, alguns políticos disseram que a igreja é serviço essencial, é atividade indispensável. Esses pastores não conseguiram enxergar isso. Depois eu fiquei pensando na doutrina dessas igrejas. Que doutrinas são essas? Tu sabe o que me preocupa? Primeiro, eu me lembrei de líderes que fecharam. Segundo, me lembrei da doutrina. Se eu consigo torcer a Bíblia a ponto de fechar a igreja do Senhor e achar justificativa na doutrina que eu sigo, na Bíblia, de manter essa igreja fechada e achar base na Bíblia, eu quero dizer que essa doutrina está comprometidíssima. Comprometida no sentido de estar totalmente alheia à palavra de Deus. Porque a igreja fecha, alguém alerta, vozes se levantaram dizendo está errado, e alguém que fechou achou base na Bíblia para fechar. Isso é que é o perigo. Vocês não, irmão, eu fechei porque eu estou com medo. Eu fechei porque eu estava preocupado de ir preso. Até ainda vai, mas achar justificativa, respeita a autoridade. Olha, irmão, que falaram, Noé trancou para salvar sua família, construiu uma arca. Pegaram um texto lá de Isaías, que Isaías andou falando, fecha. Irmão, acharam um texto na Bíblia. Se alguém consegue achar texto na Bíblia, irmão, para torcer a ponto de fechar a casa do Senhor, é meio complicado se confiar ainda numa doutrina de uma igreja dessa. Para mim é. E o terceiro ponto, porque eu disse que elas tinham que ficar fechadas, é porque esse povo não aprendeu, irmão. O povo aprendeu a ouvir e se dobrar mais diante de homens do que diante de Deus. Porque eu tenho base na Bíblia para mostrar aqui de uma igreja que quando o Paulo pregava, eles iam olhar as escrituras para ver se aquilo estava de acordo com a palavra, os bereanos. Paulo, irmão, estou falando de Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo poliglota, conhecedor da Bíblia, usado em sinais, prodígios e maravilha, de uma autoridade, irmão, que nenhum de nós tem hoje. A igreja ouvia esse homem e ia olhar a Bíblia para ver se estava de acordo. Então eu digo que essas igrejas têm que ficar fechadas, irmão, porque esse povo não aprendeu a temer a Deus. Apesar de estar lá, talvez alguns há uma vida, e eu salvo esse aí, com exceção dos novos, porque estão chegando agora. Isso é um sinal claro que o povo não está sendo levado a Deus, está sendo levado ao líder. Vocês estão entendendo? Esses 3 pontos ficaram outro dia lá em casa. Qualidade desse povo, irmão. Que espiritualidade, que crescimento tem esse povo. Mas eu também não generalizo, porque eu já vi testemunhos. Só que o homem tem que ter coragem, irmão. O homem tem que ter coragem para romper. Eu digo isso aqui sem medo. Aqui vocês nunca foram presos a mim e nem a qualquer coisa minha ou de igreja, congregação, não. Todo mundo aqui é livre. Mas eu vi pastor dizendo, pastor, a gente fechou porque o presidente determinou. Seja corajoso e sai daí, rapaz. Isso é muito grave, irmão. Fechar a uma igreja que Deus abriu, irmão. O homem tem que ter coragem, irmão. A gente não pode ter coragem para fazer coisa errada, para andar na vontade da gente, na rebeldia. Aí não, a gente tem que ser medroso mesmo, cauteloso. Mas às vezes a gente está no inverso. Na hora que é para rebelião, para motim, para coisa errada, então aquela tropa que está na frente, porque daí por vier.
mas quando é do Senhor, são calados. Tem um salmo que diz: quem se porá, o Senhor diz assim, quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Quem se porá ao meu lado? Quem se colocará ao meu lado? Porque é muito fácil achar gente, irmão. Por isso que o povo diz que se matou mais gente nas guerras ditas como religiosa do que em qualquer outra guerra. Por quê? Porque por religião, por coisa religiosa, os homens se motivam. Mas pelo Senhor são poucos. Por princípio de Deus, pela causa de Deus. Por isso que está escrito lá em 1 Samuel, não sei se é 23 ou 25, Abigail dizendo para Davi: o Senhor te fará, Davi, casa firme, porque tu pelejas as guerras do Senhor. Tu faz as batalhas de Deus na terra. Então é difícil. É fácil ver nessa vida e nas igrejas bajulação, submissão não. É fácil ver o paparico, a bajulação, aquele linguajar. A submissão é difícil, porque a submissão ela é no Senhor. Ela é uma direção do Espírito.